Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação com Unity. Eu sou Natan e hoje nós vamos para a nossa sexta aula. Vamos falar sobre operadores aritméticos, lógicos e relacionais. No C Sharp, os operadores aritméticos, lógicos e relacionais são elementos fundamentais para realizar tipos de operações e variáveis e valores. Então, vamos explicar aqui brevemente então, o que são operadores aritméticos. Um operador aritmético em C Sharp é um símbolo matemático que está incorporado na linguagem de programação para realizar operações como adição, subtração, multiplicação, divisão e outras manipulações numéricas em variáveis. Então, temos aqui o símbolo de adição para somar dois valores, subtração, subtrai o valor direito do valor esquerdo, multiplicação, multiplica dois valores, divisão, divide o valor pelo valor direito e temos também o módulo, que retorna o resto da divisão do valor esquerdo pelo valor direito. Então, agora que nós já entendemos essa parte dos operadores, vamos então aqui começar a fazer um exemplo do que é o operador aritmético. Então, na aula anterior nós fizemos aqui esses exemplos. Eu vou apagar então para nós podermos começar então a fazer um exemplo do nossos operadores aritméticos. Vamos começar fazendo então uma variável do tipo int. Vou começar aqui chamando ela de A e vou atribuir o valor de 10 a esta variável. Vou criar então outra variável com o nome B e vou atribuir então o valor de 3 a esta variável. Correto? Vou salvar então aqui o meu código com Ctrl S e para fazer então vamos começar fazendo uma soma. Então vou criar aqui uma variável do tipo int também com o nome soma e vou atribuir o valor desta variável somando os valores da variável A mais a variável B. Então, assim então eu consigo fazer uma soma e armazenar o resultado nesta variável chamada soma. Então, fazendo aqui então um comentário, vou dizer então aqui que nesse caso o resultado será 13. Será o valor 13. Então, se nós então quisermos então confirmar que esse valor está correto, eu posso então chamar então aqui a minha função print e colocar então aqui dentro da minha função print a variável soma para exibir então o resultado desta soma. Então eu faço Ctrl S para salvar e vou voltar agora aqui para a minha Unity para então fazer a compilação do meu código e então executar este código que nós acabamos de fazer. Então, eu vou deixar aqui já pronto aqui na aba console e vou clicar então aqui em play. Vamos aguardar aqui a execução e veja então que ele exibiu então o valor 13 então corretamente como nós tínhamos previsto. Então, esse aqui foi a soma. Agora podemos então fazer então uma subtração agora para nós começarmos a entender melhor cada uma das operações aritméticas. Então, eu vou fazer aqui a subtração, que vai ser o A mais o B. No caso, a subtração é menos, usando aqui o símbolo de menos, menos B, ponto e vírgula aqui, sempre no final. E, então, aqui nesse caso, o resultado será 7. Certo? Então, agora eu vou alterar então aqui no print, em vez de colocar a variável soma, eu vou colocar a minha variável subtração que eu criei agora. Então, salvei, vamos executar então aqui, vou desmarcar aqui, executar novamente, e agora deu corretamente aqui o 7, exibiu corretamente. Então, esta aqui foi a subtração. Agora vamos fazer então uma multiplicação. Multiplicação, vou criar aqui uma variável com o nome multiplicação. A multiplicação eu utilizo esse símbolo de asterístico. Então, fazendo então a variável A vezes a variável B, eu preciso então obter o resultado, então será 30.
Então, porque nós atribuímos aqui A com o valor 10 e B com o valor 3. 10 vezes 3, então o resultado será 30. Então, aqui ele marcou aqui um erro, então sempre lembrar de colocar aqui um ponto e vírgula no final do meu código, da minha linha de código, da minha instrução. Então, vou alterar então aqui o print agora para multiplicação. Multiplicação, então, salvei aqui, ele precisa exibir então o valor 30, vamos ver. Veja então que exibiu corretamente o valor 30. Então, o nosso código então, ele já está fazendo multiplicação, temos soma, subtração, multiplicação. Agora vamos fazer então uma divisão. Uma divisão eu posso também colocar aqui como do tipo int, que ele vai retornar no tipo de um inteiro. Então, a divisão eu faço utilizando barra. Então, A, para dividir o A pelo B, eu faço A barra B. Então, aqui eu já consigo fazer uma divisão. O resultado, então, dessa divisão, ela vai ser a 3. Então, eu vou dividir o 10 pelo 3, como eu estou atribuindo como um int, então ele vai arredondar para 3. Porque aqui eu coloquei como um inteiro, então esse resultado ele precisa retornar 3. Então, vamos alterar então aqui o meu print para a divisão. Vamos então aqui executar. Aqui executando novamente, o resultado então foi 3, pois aqui nós estamos utilizando um tipo de valor aqui inteiro. Então ele arredonda então o valor aqui da divisão para 3. Então agora vamos então fazer agora o módulo. O módulo ele vai retornar o resto da minha divisão. Então se a minha divisão ela retornar algum resto no valor, ele vai exibir então esse valor, eu vou conseguir armazenar esse valor aqui no meu módulo. Então eu vou criar uma variável módulo, né, do tipo int também. Vou criar então aqui, para fazer o módulo, eu vou usar o porcento aqui, ó, o símbolo de porcento, e agora o símbolo aqui de porcentagem junto aqui com a variável A e B. E eu vou conseguir então retornar o resto da minha divisão, que vai ser armazenado aqui como módulo na nossa variável módulo. Então, nesse caso aqui, o resultado ele tem que ser 1, né? Que é o resto então da minha divisão de 10 dividido por 3, o resto é 1, então ele tem que armazenar esse valor 1 aqui no meu módulo. Então, vou colocar então o módulo aqui no print, executar novamente, e veja então aqui que ele retornou então o 1, que é o resto da divisão. Então, esse então é o módulo. Agora vamos falar então sobre operadores relacionais. Então, um operador relacional em C Sharp, ele é um símbolo utilizado para comparar valores entre variáveis. Então, ele retorna um resultado booleano, como por exemplo aqui os operadores igual, diferente, maior que, menor que, e maior ou igual e menor ou igual. Então, aqui temos então os símbolos desses operadores. Temos aqui o igual, né? Verifica se os valores são iguais. Diferente, verifica se os valores eles são diferentes. Maior que, verifica se o valor esquerdo é maior que o valor direito. Menor que, verifica se o valor esquerdo é menor que o valor direito. E maior ou igual, verifica se o valor esquerdo é maior ou igual ao valor direito. E 6, menor ou igual, verifica se o valor esquerdo é menor ou igual ao valor direito. Vamos fazer então aqui uns exemplos então dos nossos operadores relacionais. Começando então aqui, eu vou criar agora outros tipos de variáveis. Eu vou criar aqui um x, vou dar o nome de x a essa variável, vou colocar ela como valor 5. Então, para nós começarmos, e vou criar também outra variável do tipo int, e vou chamar essa variável aqui de y, e vou atribuir um valor a ela de 10, certo? Então, para nós armazenarmos então os nossos valores dos nossos operadores relacionais, nós vamos utilizar uma variável do tipo bool, né? Um tipo booleano. Então, primeiro vamos começar então com o nosso tipo de igual. Vou criar aqui o valor, aqui, o nome da nossa variável do tipo bool, como igual vai ser o nome desta variável. E para nós fazermos uma comparação, nós podemos colocar x igual a y.
Então, aqui eu vou fazer uma comparação. Se o valor de x ele é igual ao valor de y. Nesse caso aqui, como temos 5 e 10, esses valores são diferentes. Então, esta operação relacional, ela precisa retornar um valor falso, né? Um valor false. Então, para isso aqui, eu deixei marcado como false. Vamos ver se é exatamente esse valor então, que ele vai retornar. Então, eu vou fazer um print aqui desse booleano aqui para nós vermos o resultado. Então, vou executar aqui esse código aqui no meu Unity e vamos ver se o nosso resultado, e veja que exatamente que ele retornou como false. Vamos então fazer outro tipo aqui de operador relacional, que é o diferente. Então, aqui nós vamos comparar dois valores e vamos comparar aqui o valor x com o valor y. E para isso eu vou verificar se um é diferente do outro. E assim, para isso eu vou utilizar o símbolo aqui de exclamação igual. Assim eu comparo se o valor y, o valor x, é diferente do valor y. Então, nesse caso, como eles são diferentes, esse valor ele precisa retornar como true, verdadeiro, né? Então, vou colocar aqui no print, vamos ver então se o resultado está correto. Vamos esperar aqui a execução. Vou executar novamente meu código. Vamos ver então se está correto. Ó, então veja que está aqui ó, como verdadeiro, true. Então, esse aqui é o nosso operador relacional, operador que compara aqui se os valores são diferentes. Agora vamos para o próximo. Agora vamos ver o maior que. Aqui ele vai comparar se um valor ele é maior que o outro. Então, vou comparar aqui se o valor x é maior que o valor y. Para isso eu vou usar aqui o símbolo de maior. Então, se maior x é maior que o valor y. Nesse caso, nosso x aqui é 5 e o nosso y é 10. No caso, o x ele não é maior, então ele vai retornar um false. Precisa retornar um false aqui nesse caso. Então, maior que x, se x é maior que y, ele precisa aqui retornar um false. E aqui ele precisa então retornar false, certo? Então está correto. Vamos então ao próximo. Vou criar também um bool. Aqui nós armazenamos tudo em bool, né? Que ele armazena um tipo booleano que pode ser verdadeiro ou falso. Então agora vamos comparar então, verificar se é menor que. Para isso, então, eu vou verificar se x é menor que y. Então, eu posso aqui ó, usar o símbolo de menor, que é esse símbolo. Então, agora, nesse caso, ele precisa retornar verdadeiro, porque x, que é o valor 5, ele é menor que 10. Então, ele precisa retornar verdadeiro. Então, vamos exibir aqui nosso print. Menor que true, então precisa retornar o valor true. True retornou verdadeiro, então está correto aqui a nossa operação. No caso agora vamos verificar se ele é maior ou igual. Então vou criar aqui um nome da variável, maior ou igual. E aqui eu vou utilizar o valor de x, vou verificar se ele é maior ou igual a y. Nesse caso, vamos ver, x é 5, y é 10. X é maior ou igual a y? No caso aqui não é, então ele vai retornar um false. Maior ou igual. Então, a diferença é que aqui eu consigo fazer duas operações relacionais ao mesmo tempo. Eu verifico se ele é maior, aqui tenho... No caso aqui eu estava verificando se ele era só maior, mas eu também verifico também se ele é igual. Então, se ele for maior ou igual, ele vai retornar verdadeiro. No caso aqui, ele vai retornar falso. Eu preciso então salvar aqui o código, né, para ele poder compilar. Então, eu salvei aqui o código. Agora, vamos executar então aqui novamente. Ele precisa retornar false. Então, retornou false, então está correto. Lembrando sempre de salvar aqui o nosso código antes de executar. Sempre com Ctrl S eu posso vir aqui também nosso símbolo aqui de salvar. Então, vamos para o próximo então. Operador relacional. Vamos ver aqui então menor ou igual. Aqui
semelhante então ao maior, só que eu vou verificar se ele é menor. Então, menor ou igual ao y. Nesse caso, ele precisa retornar verdadeiro, né? Porque x é menor que y. Se ele fosse igual, então ele retornaria também true. Lembrando também que eu preciso alterar aqui o valor do print. Então, menor ou igual, preciso alterar aqui o mesmo nome, né, do nossa variável aqui no print. Então, agora vamos voltar aqui e executar novamente. Vou apagar aqui no clear, vou executar. E ele precisa então executar aqui e retornou false aqui, como nós tínhamos previsto. Então, nós já abordamos aqui então operadores aritméticos. Vou fazer aqui um comentário. Operadores aritméticos. E também já falamos aqui também a respeito dos operadores relacionais. E agora vamos falar então sobre os operadores lógicos. Operadores lógicos. Vamos escrever aqui abaixo. Então, o que é um operador lógico? Operadores lógicos, né? Operadores lógicos. Então, o que são operadores lógicos? Então, operadores lógicos. Um operador lógico em C# é um símbolo utilizado para combinar ou alterar valores booleanos, realizando operações de lógica booleana, como AND, OR, NOT, e para isso vamos avaliar expressões condicionais e tomar decisões no nosso código. Então, nós temos aqui os operadores AND, OR ou NOT. Então, o AND é representado por esses dois símbolos aqui de E comercial. Então, ele retorna verdadeiro se ambas as expressões forem verdadeiras. Temos aqui o OR, que é representado pelos esses dois símbolos aqui de barra. Então, ele retorna verdadeiro se pelo menos uma das expressões for verdadeira. E temos aqui o NOT, que é representado por esse símbolo aqui de exclamação. Ele inverte, então, o valor da expressão lógica. Vamos, então, fazer aqui alguns exemplos, então, dos nossos operadores lógicos. Para isso, vou criar também uma variável do tipo bool, né, booleana. Vou criar aqui uma variável chamada a minha condição 1, que vai ser verdadeira, né? Vou armazenar aqui, então, essa condição como verdadeira, né? Eu posso, então, armazenar dessa forma, eu atribuo true, e ela já vai vir com esse valor. E vou criar agora outro tipo aqui, bool, vou chamar de condição 2. Condição 2. E vou atribuir false para esta variável. E agora, vamos fazer então nossas comparações. Eu vou criar então um bool aqui para representar então o resultado do nosso E, que nós vamos ver agora como que podemos fazer. Vamos primeiro chamar a nossa variável aqui 1, da nossa condição 1, que ele é um true, e vou usar então dois E comerciais aqui para fazer então a nossa operação aqui do AND. Então, vou fazer então um AND da condição 1 com a condição 2. Então, nessa condição eu vou verificar se o valor 1 e o valor 2 eles são verdadeiros. Então, nesse caso aqui, como apenas um é verdadeiro e o outro é false, ele vai retornar como false, pois para o AND retornar como true, precisa que as duas condições sejam verdadeiras. Então, para verificar se é isso mesmo, eu vou printar então esse resultado aqui E. Como no caso então, AND, se a condição 1 e a condição 2 são verdadeiras, no caso não são, só apenas a condição 1 é verdadeira, então ele vai retornar como false. Então, vamos executar aqui o nosso código. Então, veja aqui que ele retornou false aqui, como nós tínhamos previsto. Então, está correto. Agora, vamos falar então sobre o OR. Então, eu vou utilizar os nomes em inglês aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então, esse aqui vai ser o AND. Então, e esse aqui vai ser o resultado de OR. Condição 1. E para fazer a comparação com a condição 2, eu vou
utilizar então as duas barras aqui para poder representar então o nosso OR. E vou fazer um OR com a condição 2. Então, o OR ele funciona da seguinte maneira: se apenas uma das condições for verdadeira, então ele precisa retornar como true. No caso aqui, a minha primeira condição é true, então ele vai retornar como true. Não importa se o outro valor é falso ou true, se apenas uma das condições for verdadeira, então ele vai retornar como true. Ele só vai retornar como false se as duas forem false. Então, vamos aqui colocar o nosso resultado de OR e executar. Vamos executar aqui o código. Então, veja então que ele retornou true. Então, pois uma das condições era verdadeira, ele retornou como true. E agora, vamos para a nossa próxima operação, que é o NOT. O NOT, então, ele vai retornar o contrário, né, da nossa condição. No caso aqui, para fazer o NOT, eu utilizo o símbolo de exclamação e eu coloco a condição. No caso aqui, nós utilizamos apenas uma condição. Vamos usar a condição 1. Então, ele vai inverter então, o valor da minha condição 1. Então, no caso aqui é true, ele vai ter que retornar como false. Então, vamos colocar então aqui o resultado de NOT. E ele precisa então retornar como false. Vamos executar então aqui o nosso NOT que nós acabamos de fazer e ele retornou como false. Então, veja então que nossa lógica aqui ela está funcionando corretamente como tínhamos previsto, pois estes então são os tipos de operações que podemos fazer aqui na programação. E esses operadores, então, eles são fundamentais em operações aqui na programação e são amplamente utilizados em diversas situações. Então, finalizando aqui, eu vou deixar uma tabela verdade aqui para representar melhor aqui os valores, né? E nós temos um melhor entendimento, né? Como que funcionam, né? Todas essas operações aqui dos nossos operadores lógicos. E aqui podemos ver que temos a tabela verdade com o AND. Veja que aqui, no caso, ele só retorna true se as duas condições forem verdadeiras. No caso, se apenas uma das condições forem falsas, o resultado vai ser sempre falso. No caso do OR, se apenas uma das condições forem verdadeiras, ele já retorna como true. Veja aqui que ele retornou true aqui nas 3 primeiras condições, mas ele só retorna false ou falso quando as duas condições forem falsas. E na tabela verdade aqui para NOT, veja que ele apenas inverte aqui o valor. Se a condição for verdadeira, ele retorna false. Se for false, ele retorna como verdadeiro. Então, esses foram nossos operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Então, aprendemos aqui sobre esses operadores que eles são muito importantes na programação e vamos utilizar eles bastante. Então, essa foi a nossa aula. Muito obrigado a todos que assistiram. Não se esqueça então de deixar aí o seu like, deixar o seu comentário, também se inscrever aí no nosso canal. Muito obrigado então a todos que assistiram e até a próxima.